Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos, é uma alegria estar aqui novamente com você. Peço a você para se inscrever neste canal e para compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Hoje nós vamos compartilhar com você a respeito de identidade. Todos nós temos uma identidade, acredito que você também já tem a sua identidade. E uma das coisas que nós observamos na nossa identidade é a nossa filiação. Todos nós temos ali o nome do pai e da nossa mãe. E é interessante também que no reino de Deus nós também temos uma filiação. E nós temos também uma identidade. E no livro de João, capítulo 3, conta um relato do encontro de Nicodemos com Jesus. Diz assim a palavra: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Então, esse texto está falando a respeito de um novo nascimento, um nascimento no qual nós nascemos no Espírito. Isso é bem interessante, porque essa vai revelar nossa verdadeira filiação com o Pai. A Bíblia também fala, no próprio Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, e todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, há um processo neste novo nascimento, há uma atitude dada, há um passo que nós damos de fé para realmente fazer parte do reino de Deus. Nós recebemos essa graça, nós recebemos essa entrada no reino de Deus através de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Jesus está tendo uma conversa ali com seu discípulo e ele começa a perguntar a respeito dele mesmo. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seu discípulo dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, aqui nesse relato, nesse diálogo com seu discípulo, quando Jesus quis saber o que diziam as pessoas, quem é então o Filho do Homem, que dizem eles que eu sou? E eles foram questionando ali, foram falando, na verdade, o que diziam a respeito de Jesus. Olha, uns falam que tu és João Batista, uns falam que tu és Elias ou um dos profetas. Então, cada um dava um parecer a respeito do que ouviam falar. Então, é interessante também nós procurarmos saber o que dizem as pessoas ao nosso respeito. Não para ser um parâmetro ali em nossa vida e sermos guiados pelo que estão dizendo ao nosso respeito, mas é interessante você procurar saber o que dizem a respeito de você, a respeito da sua identidade. O interessante mais ainda é saber o que Deus diz ao nosso respeito. Mas ele perguntou: e quem dizem vocês a respeito de mim?
E nesse momento Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu: Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então Jesus, naquele momento, disse a Pedro: Você recebeu uma revelação. Você realmente foi uma revelação de Deus, de dizer a ti quem eu sou, o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus continua dizendo a Pedro: E eu digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre esta revelação, edificarei a minha igreja. Interessante que quando nós descobrimos a nossa identidade, nós somos também revestidos de autoridade. Quando nós descobrimos quem nós somos em Cristo, que nós somos então filhos de Deus, que todos aqueles quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A partir desse momento que você recebe essa identidade no seu coração, que você toma conhecimento de quem é você, a partir daí você também recebe a autoridade para agir nesse reino, para proclamar esse reino e também para orar, para realmente exercitar um governo no reino de Deus. Isso é interessante e você precisa saber quem é você. Você precisa saber que você é um filho de Deus. No livro de Colossenses 3, versículo 3, diz que nós estamos escondidos em Cristo. Ou seja, a nossa verdadeira identidade, o nosso verdadeiro eu está escondido em Cristo. Então eu preciso conhecer a Cristo para que então eu possa saber quem eu realmente sou. A minha verdadeira identidade está em Cristo Jesus. O meu verdadeiro eu está no meu espírito e não naquilo que é aparente, né? Muitas vezes nós nos conhecemos apenas pelo nosso nome, da nossa identidade no reino físico. Nós somos um ser, né, biológico, então nós temos uma identidade, nós somos conhecidos na cidade, mas nós somos espírito, alma e corpo. E nesse espírito nós fomos recriados, nós somos filhos de Deus. Então é interessante você procurar saber o que a Bíblia diz ao seu respeito. Você é uma pessoa importante, você é um filho de Deus, você é recriado no Espírito. E você tem autoridade para agir nesse reino, para proclamar essa verdade de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero ir para um outro texto com você, no Antigo Testamento, no livro de 2 Samuel, capítulo 9. Vou ler algo para você a respeito de uma pessoa que esqueceu a sua identidade em Deus, né? Que esqueceu quem ele era. E a gente pode contextualizar para a nossa vida, porque você pode estar vivendo um momento da sua vida no qual você perdeu ou esqueceu a sua verdadeira identidade. Diz aqui em 2 Samuel, capítulo 9, a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis-me aqui, teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência
por amor de Jônatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de seu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que o filho do teu senhor tenha pão e coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém, Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. E morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Nós temos aqui um relato a respeito da bondade de Davi para com o filho de Jônatas. Quero lembrar você que nesse contexto aqui, Davi já era rei sobre Israel e Davi tinha feito uma aliança com Jônatas no passado. E Davi lembrou desta aliança e procurou saber se ainda havia alguém da descendência de Saul, da descendência de Jônatas, para que ele usasse de misericórdia. Foi chamado então um das pessoas que era servo de Saul, Ziba, que tinha trabalhado com Saul, e ele perguntou: há ainda alguém da descendência de Saul para que eu use de misericórdia? Porque ele tinha uma aliança, tinha feito uma aliança com Jônatas, declarando, né, que ele cuidaria da descendência de Jônatas. Da mesma forma que Jônatas também fez aliança com Davi e em alguns momentos salvou Davi da morte com a perseguição do seu próprio pai Saul. Então é interessante que Davi lembrou desta aliança e procurou saber se ainda tinha algum descendente para que ele usasse de misericórdia. Então foi lembrado que havia um filho de Jônatas, Mefibosete, e ele estava em Lodebar. Mefibosete, quando ainda criança, ele tinha aproximadamente 5 anos quando ele perdeu o seu avô, Saul, e o seu pai em uma guerra. Então, há um contexto bíblico, em outro relato, que fala que quando chegou a notícia de que o rei Saul e Jônatas tinham morrido na guerra, a serva que cuidava de Mefibosete, a empregada, ou a ama, né, a pessoa que cuidava daquela criança, se preocupou em salvar a vida daquela criança. E ela colocou aquela criança no colo para fugir, porque naquela época o rei que ganhava a guerra destruía toda a descendência daquele que foi derrotado. E aquela serva saiu às pressas com uma criança no colo, uma criança de 5 anos, e diz o relato que ela tropeçou e a criança caiu. E nessa queda, ele quebrou ambas as pernas. E mesmo assim, ela recolheu aquela criança e ela foi para uma outra cidade, para um lugar bem distante, para que ele não fosse encontrado. Só que agora Mefibosete tinha ambas as pernas, né, quebrada, ele ficou aleijado e ele cresceu em Lodebar. Lodebar é uma terra de esquecimento, significa terra de sofrimento, terra de esquecimento. Lá em Lodebar, Mefibosete cresceu e ele era coxo de ambos os pés, ele precisou de ajuda, mas ele cresceu ali como uma pessoa esquecida, rejeitada, não como um neto de Saul, não como um filho de Jônatas, mas ele estava ali ofuscando a sua identidade. E não há relato que nos fale também que durante o seu crescimento,
durante a sua infância, adolescência ou juventude, que foi lhe falado a respeito do seu avô ou do seu pai. Na verdade, a sua identidade como família real, ela foi ofuscada, ela foi esquecida durante anos da sua vida. Ele não se via como alguém da linhagem real. Ele não se via como alguém que era neto de um rei e era filho de Jônatan, de um príncipe. Ele não se via como alguém que possivelmente seria o herdeiro. Então, ele cresceu nesse ambiente, porém, quando Davi começou a reinar, ele mandou que fossem buscar Mefibosete, que ele queria usar de misericórdia, de beneficência, né? E a Bíblia diz aqui no versículo, quando ele começa esse diálogo, né, no versículo 7, e disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jônatan, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e de contínuo comerás pão à minha mesa. Olha o versículo 8, ouça isso. Então se inclinou e disse, quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Era assim que Mefibosete se via. Ele se via como um cão, mas não era um cão qualquer, era um cão morto. Ele se via como alguém insignificante. Então, quantas vezes você tem passado por alguns momentos, por alguma dificuldade na sua vida, ou por uma rejeição, ou algo aconteceu na sua vida, algum acidente, no caso de Mefibosete foi um acidente, e ele foi levado para uma terra distante, ali ele cresceu sem ouvir nada da sua linhagem real. Às vezes nós crescemos em um contexto onde nós ouvimos palavras contrárias, onde nós somos rejeitados por pai e mãe biológico, onde você ouve palavra de que você não vai dar certo, de que você não tem valor, de que você não vale nada. E isso vai gerando na sua alma uma ferida, vai gerando na sua alma um abalo emocional. Mas eu estou aqui hoje para dizer para você que você faz parte de uma linhagem real, de que você está escondido em Cristo, que você tem uma identidade em Cristo Jesus e que aquele sacrifício lá na cruz foi por mim e por você. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para nos resgatar, para nos salvar, para que através de Cristo todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós somos de uma linhagem real. O Senhor está te convidando hoje para que você sente na mesa do rei, porque ele quer lhe restituir tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi tirado de você. Se você estava até hoje na terra do esquecimento, se até hoje ninguém tinha falado a você que você faz parte de um reino e que você é da linhagem real, receba essa palavra no seu coração. Eu não sei como está a sua autoestima, não sei como estão as suas emoções, mas a palavra de Deus afirma que em Cristo nós somos mais do que vencedores, que nós somos pessoas importantes, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, que há uma herança reservada para mim e para você, que foi conquistada na cruz do Calvário. E aqui ele diz, não, você vai ser restituído. Davi continua dizendo que seria restituído a Mefibosete todas as terras que pertenceu a seu pai Saul, a seu pai Jonatas, e que Ziba e a sua família trabalharia para ele, e que de contínuo ele iria comer pão na mesa do rei. Então eu quero dizer para você, neste dia, que Davi tinha uma aliança com Jônatan, e ele foi fiel a esta aliança. Ele lembrou desta aliança e mandou chamar a descendência de Jônatas. Quanto mais Deus, se Davi sendo homem, foi fiel a uma aliança feita a um homem,
quanto mais Deus, que não é homem para mentir, ou filho do homem para se arrepender, não cumprirá a sua promessa se ele tem uma aliança com a humanidade. Deus tem uma aliança com você, mas você precisa fazer uma aliança com Deus. Você precisa receber essa herança que está escondida em Cristo. Você precisa verdadeiramente crer nessa palavra, de que todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E a todos quantos são filhos de Deus, há uma herança, há uma restituição, há uma vida para ser restituída, uma vida em Cristo. Você precisa verdadeiramente viver em novidade de vida. Então, muitas vezes, mesmo conhecendo essa palavra, mesmo ouvindo o Evangelho de Cristo, talvez por alguma razão você está abatido ou triste. E nas suas emoções se vê, né, como uma pessoa desprezada, como uma pessoa que não tem valor. No caso aqui, Mefibosete se via como um cão morto. Então eu quero nesse dia trazer essa palavra de ânimo para você, para que você se levante em Cristo Jesus. Assim como Jesus falou para Pedro, tu és Pedro, e sobre esta revelação, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele continuou liberando autoridade. E tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. A partir do momento que você conhece a sua identidade, que você assume a sua identidade em Cristo como filho de Deus, você recebe também autoridade para viver uma vida diferente, para vencer o pecado, para viver em novidade de vida. Então saia desse estado emocional de tristeza e venha para o reino de Deus com alegria. Receba a herança que foi conquistada para você, para mim e para você na cruz do Calvário. Entenda algo, toda herança ela precisa ser requerida. A cruz não é automática, mas a cruz te dá vitória. Mas você precisa, pela fé, buscar tudo aquilo que Jesus já conquistou na cruz para mim e para você. E isso você faz pela fé, são atos de fé, são posicionamento, mas antes de qualquer coisa, o mais importante é você saber quem você é em Cristo. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, você foi ungida por Deus para vencer. Deus te conhece desde o ventre, né? A palavra de Deus diz lá em Jeremias 1,5, que antes de você ser formado, né, que antes de você nascer, Deus já tinha te separado, Deus já tinha te santificado no ventre da tua mãe. Há um propósito para a sua vida, há um propósito a ser cumprido, e em outro momento falaremos sobre isso. Hoje estamos falando sobre identidade, mas o propósito será falado também. Há um propósito e há um destino. Mas para que tudo isso aconteça na sua vida, você precisa assumir a sua identidade de filho de Deus. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Que Deus abençoe a sua vida, que os seus olhos espirituais sejam abertos, que o seu coração seja uma terra boa para receber a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. Ela fará aquilo que é necessário. O Espírito Santo é real. Então, creia na palavra de Deus, busque mais conhecimento a respeito dessa palavra. Tire um tempo para meditar na palavra de Deus e cresça. Nós precisamos crescer espiritualmente, precisamos alcançar um nível de maturidade em Cristo. Deus abençoe a sua vida, tenha um ótimo dia, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Um beijo no coração, fique na paz.